Boa tarde, turma do segundo ano. Como vocês estão? Espero que todos bem, saudáveis, vocês, seus familiares. A gente está se cuidando daqui e torcendo para que tudo isso passe logo para a gente poder ter a nossa aula presencial, ter aquele contato com os colegas, com todos os funcionários da escola, né? Tá todo mundo morrendo de saudade. Essa nossa semana vai ser um pouquinho diferente. Nós tivemos as avaliações de português, matemática, que os pais, os responsáveis ajudaram os alunos a realizar, né? Eu gostaria de aproveitar e agradecer, em nome de todas as professoras do segundo ano, pela dedicação das famílias, em disponibilizar de um tempo, sentar com a criança, colocar ali o vídeo explicativo para ela realizar a avaliação dela, né? De ter ido até a escola retirar, voltado na escola para devolver essa avaliação. Essa parceria é muito importante, não só para nós, mas como para o desenvolvimento da própria criança, né? Nesse tempo de pandemia, todo mundo está se reinventando. Eu, por exemplo, hoje estou gravando o vídeo à noite, mesmo assim pode ser que vocês estejam ouvindo latido de cachorro ao fundo, porque a gente não tem uma preparação acústica na casa da gente, a gente tenta pegar um cômodo que é mais isolado, mas eu não tenho cachorro, mas meu vizinho tem cachorro do lado, o vizinho da frente tem cachorro, o vizinho do fundo tem cachorro, então às vezes acaba um ruído ou outro aí aparecendo na aula para vocês, tá? Peço desculpa para vocês, mas a gente tá fazendo o melhor, o máximo que a gente consegue, tá? Então, hoje nós teremos nossa aula de matemática, porque ficaram algumas atividades pendentes, digamos assim, para a gente conseguir encaixar nessa semana, já que a gente teve que tirar um dia de aula para poder aplicar a avaliação, tá? Então, hoje não vai ter língua portuguesa, hoje nós teremos só atividades de matemática. Combinado? Aí amanhã nós colocaremos em ordem, em dia, as atividades de história, de geografia, para a gente deixar o mês de março ok e poder partir para as atividades de abril. Então, vamos começar com o nosso cabeçalho. É muito importante você acompanhar essa leitura com a Pro, você é aluno. Ah, professora, eu não sei ler ainda, mas esse contato visual é legal para você se familiarizar com os nomes, com a sequência, com o formato, tá bom? Então vamos lá. MF, vereador Joaquim Viscaíno Filho. Campo Limpo Paulista, nome da cidade, dia 31 de março de 2021. Então, 30 é o dia, março é o mês e o ano em que nós estamos é 2021. Dia da semana, terça-feira, como já dissemos, nossa aula de matemática. A professora gosta de matemática. E vocês? Então, vamos lá? Vocês já devem ter visto um calendário, né? Hoje em dia é muito difícil as pessoas comprarem calendário. O calendário impresso mesmo, né? Provavelmente, se tiver algum aí na sua casa, pode ser que o seu pai, sua mãe, alguém da sua casa tenha pego em algum estabelecimento comercial, geralmente mercado, farmácia, o homem que vende o botijão de gás, né? Eles distribuem um calendário no final do ano seguinte, né? Então, por exemplo, quando for dezembro agora de 2021, eles vão distribuir o calendário já do ano seguinte, 2022. Por quê? Que as pessoas não compram mais? Porque hoje em dia, a maioria dos aparelhos, né, celulares, vai ter aí agenda, onde ele vai conseguir programar o mês dele todo, colocar até alarmes e horários, dias, datas de compromisso, consegue ver vários anos assim à frente, ou que já passaram. Então tá tudo muito tecnológico, né? A maioria das pessoas aí tem acesso ao smartphone ou a um tablet, notebook, até televisores agora vem com alguns aparelhos já tem essa coisa multimídia, né? Você consegue por lá também visualizar
os meses. Então, vocês já devem ter visto um calendário, né? Hoje nós não vamos nos aprofundar no tema calendário mesmo, a gente vai focar nos dias da semana. Mas, de forma geral, o mês ele começa no dia 1º, no caso de março ele termina no dia 31. Por que no caso de março? Porque alguns meses têm 30 dias, outros têm 31, e apenas um mês do ano inteiro que vai ter 28 dias, quando o bissexto 29, que é o mês de fevereiro. Se a gente olhar o mês, você perguntar para uma pessoa quantas semanas tem em um mês, a maioria vai dizer 4. Então, 1, 2, 3, 4. Mas tá sobrando o dia ali. Então, alguns meses vão ter 5 semanas. Então, o mês tem de 4 a 5 semanas. Tudo isso vai depender do dia da semana em que ele comece, quantos dias vai ter no mês, tá bom? Então, tem uma série de fatores aí que vão influenciar na quantidade de semanas. Então, como eu já mostrei, nessas linhas aqui são as semanas. Se a gente olhar, nós temos algumas colunas aqui. Em cima de cada uma dessas colunas, a gente vai ter um nome. O que significa esse nome? O nome do dia da semana. Então, hoje, por exemplo, é dia 30. O nome do dia em que nós estamos é dia 30, 30 do mês de março. Mas como que eu vou saber em qual dia da semana nós estamos? Eu vou ter que subir na coluna do dia 30 e olhar lá. Terça-feira. Então, os dias da semana são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eles têm nomes: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado. Calendário vai começar, então, nosso primeiro dia da semana vai ser sempre num domingo. A gente tem um hábito, né, de comemorar, digamos assim, quando chega a sexta-feira, porque a gente sabe que sábado e domingo não vai ter aula. Você vai poder brincar, né? À vontade, sem ter atividade para fazer. Então, muitas pessoas, muitas crianças acham que domingo é o último dia da semana, porque ele teve aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Opa, sábado eu vou descansar. E domingo acabou meu descanso. Mas quando na verdade não. Domingo é o nosso primeiro dia da semana, tá bom? Então, guardem essa sequência aí. Vem o domingo, como se fosse o primeiro dia aí da semana. Segunda, o nome até já lembra, né? Segundo. Terça de terceiro. Quarta de quarto. Quinta de quinto. Sexta de 6, ó. Sexto dia. E aí vem o sábado como o 7º dia da semana, tá? Então, a nossa semana tem 7 dias. Que iniciam no domingo e encerram no sábado. Combinado? Agora, a gente vai ouvir uma musiquinha só para trazer para vocês, assim, uma coisa mais alegre para vocês guardarem a quais os dias da semana, a sequência dos dias da semana. Então, a Pro trouxe aqui o link de um videozinho pra gente assistir, tá bom? Semana tem, quando um acaba, outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom. 7 dias a semana tem, quando um acaba, outro logo vem. 7 dias.
dias a semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom. Então, agora que vocês estão treinados aí já nos dias da semana, nós iremos para a nossa primeira atividade do dia. A semana inteira. Recorte e cole os nomes dos dias da semana, seguindo a ordem correta e enumere-os. O que é enumerar? Quem sabe? Isso mesmo, enumerar, colocar números, né? Deixa a Pro só diminuir o tamanho do risco aqui da minha canetinha. Então, o que você vai fazer? Na parte de baixo, tem uma linha aí para você picotar. Então, você vai recortar essa parte. Depois, você vai recortar os quadradinhos com os nomes dos dias da semana. Então, a gente tem aqui sexta, sábado, domingo, quinta, quarta, terça, segunda. Você vai recortar todos. Aqui na parte de cima, você vai ter uns espaços em branco para você colar o nome dos dias da semana. Posso colar o domingo aqui pro... Domingo não é domingo-feira, então aqui com certeza não é o lugar do domingo. Você vai ter que colocar na sequência. Lembra que eu fui fazendo o número lá em cima no calendário? Qual que é o primeiro dia da semana? Qual que é o segundo? Qual que é o terceiro? E essa canetinha da Pro ainda tá muito grossa. Vamos diminuir. Primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo dia da semana. Combinado? Então, eu acho que o primeiro dia da semana é o domingo. Então, você vai lá, recorta o domingo e cola o domingo lá em cima, tá bom? Aí, o que vem depois do domingo? Aí, você coloca aqui, e depois, até você chegar no último dia da semana, ok? Não é uma atividade muito difícil se você se concentrar e voltar, se tiver necessidade, um pouquinho para entender os dias da semana, tá bom? Se você achar necessário, inclusive, pode pedir para alguém aí na sua casa pegar um calendário para você pegar na mão, né? E observar lá em cima o nome dos dias da semana e a sequência. Então, vamos lá para a nossa próxima atividade. Aqui nós vamos trabalhar situação problema. Ai, professora, já veio me trazer problema. A Pro precisa ensinar para você situação problema, porque são situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A matemática, ela está envolvida em várias coisas da nossa vida, não só nas continhas, não só na hora de fazer o troco no mercado. A matemática, ela é a base para muitas outras coisas, né? Mas isso, conforme você for crescendo, você for vivenciando, você vai perceber, olha, aqui existe a matemática. Então, vamos ali para a primeira situação. Magali desenhou para sua professora 4 abacaxis e 3 melancias. Quantas frutas ela desenhou? Então, vamos lá fazer um raciocínio aqui com a Pro, pensar junto com a Pro. Ela desenhou primeiro o quê? 4 abacaxis. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Depois, 3 melancias. 1, 2, 3. O que tá perguntando? Quantas frutas ela desenhou? Abacaxi é fruta? É. Melancia é fruta? Também. Então, o que a professora quer saber? Quantas frutas ela desenhou? A professora, ela desenhou 4 abacaxis e 3 melancias. Mas a professora quer que você me mostre aqui no total quantas frutas ela desenhou. Para isso, você vai precisar juntar.
Como que eu vou juntar? Você pode pegar aí com o seu dedinho, com a pontinha do seu lápis e ir contando junto comigo, ó. 1, 2, 3, 4. O que vem depois do 4? E aí você continua. 5, 6, 7. 7 frutas eu contei, professora. Então, você vai vir no quadro aqui da frente e escrever a sua resposta. Combinado? A mesma coisa você vai fazer embaixo. Rosinha encontrou um ninho com 3 passarinhos. Chegaram mais 6. Quantos passarinhos tem no total? A mesma coisa. Você vai olhar o ninho que ela encontrou. Quantos passarinhos tem no ninho? Segundo o nosso enunciado e o desenho, 3 passarinhos, correto? Vieram mais 6. Então, você vai juntar mais 6. Não foram embora. Se eles estivessem indo embora, nós iríamos tirar. Mas eles chegaram. Então, quando você fizer a sua conta aqui, 1, 2, 3, o que vem depois do 3? Aí você vai seguindo. Ah, vem o 4, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, até você chegar no número que você vai colocar ele aqui dentro, que vai ser a sua resposta final, tá bom? Última situação da folhinha. No sítio de Chico Bento, tem 5 galinhas e 3 vacas. Quantos animais ele tem ao todo? Sempre que perguntar ao todo, é juntando tudo, tá? 5 galinhas. Galinha é animal? É, professora. 3 vacas. Vaca é animal? Também. Então, você pode juntar as 5 galinhas mais as 3 vaquinhas. Então, você vai lá e faz a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 galinhas. O que vem depois dos 5? E aí, você vai continuar a sua contagem para 1, 2, 3 vaquinhas, tá? Aí, você vai chegar num resultado que você vai colocar o número aqui para mim. Combinado? A situação problema, quando tem o desenho, assim, é fácil de você visualizar e você conseguir fazer o cálculo aí com um dedinho ali e você conseguir chegar numa resposta final. Quando a gente não tem esse recurso do desenho, o que a gente pode utilizar? Palito de sorvete, palito de fósforo, palitinho de dente, os próprios lápis do estojo, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho 3 balinhas. Então, quando você tiver uma situação problema e alguém te der os dados, você vai usar os palitinhos ou lápis, o que você tiver aí, para representar. No caso, vai representar, o meu vai ser palitinho, que vai representar as minhas balas. Eu tenho 3 balas. Então, você vai pegar lá e vai separar de um lado aí na sua mesa, onde você estiver fazendo suas atividades. 3 palitinhos. Esses 3 palitinhos, você imagina que fossem as balinhas que a professora tá falando. Depois, a minha irmã me deu mais 2 balinhas. Então, você precisa fazer mais 2 risquinhos, né? Aí, você vem aqui do lado. Então, essa daqui eram as balinhas que eu tinha. E a minha irmã veio e me deu mais 2 balinhas. Com quantas balinhas que eu fiquei para colocar na minha caixinha lá? O que você vai ter que fazer para você chegar nesse resultado? Você vai ter que contar os palitinhos. Então, vai até mudar a cor aqui. Então, você vai lá contar. 1, 2, 3. O que vem depois do 3? 4, 5. Cheguei no meu resultado. Eu vou ficar com 5 balas na minha caixinha. Por quê? Porque eu já tinha 3, essas 3 aqui. A minha irmã veio e me entregou mais 2 balinhas. E aí, é só você contar os seus palitinhos. Combinado? Vamos colocar uma outra situação. Eu tenho 2 maçãs. Aí, eu vou lá pegar 2 palitinhos e coloco aqui. 2 maçãs.
Aí depois a minha mãe vem do mercado e me entrega mais 4 mexericas. Vou até fazer de outra cor. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. E me entrega um cesto para eu colocar essas frutas. Quantas frutas eu vou ter, então, no meu cesto? Como é que eu vou fazer essa conta? Vou ter que juntar as minhas 2 maçãs que eu já tinha, mais as 4 mexericas que a minha mãe trouxe. Só eu ir lá com o meu dedinho, coloco um palitinho do lado do outro e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 frutas. Então, 6 vai ser o resultado da minha situação, problema no qual eu tinha 2 maçãs e minha mãe me deu mais 4 mexericas. Deu para entender? Se ainda ficar alguma dúvida, só pedir a orientação para a professora no privado, tá bom? Agora a gente vai para nossa próxima situação problema. E essa daqui é legal porque a gente já tem até a representação do número aqui, né? Então, você vai somar com os desenhos. O que é somar? Juntar os desenhos. Então, aqui, a gente tem 1, 2, 3 morangos, representado pelo número 3 aqui. A gente vai somar, juntar mais. Esse símbolo aqui é o sinal de adição, mais, ok? Então, nós iremos juntar mais quantos morangos? 1, 2, 3, 4, que também está representado aqui. Depois que nós chegamos no resultado final, a gente vai colocar ele ali no quadrinho, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz para contar? Você vai lá com o seu dedinho ou com o lápis. 1, 2, 3. O que vem depois do 3? 4, 5, 6 e 7. Então, o resultado da soma 3 mais 4 é igual a 7. Deu para entender? A mesma coisa você vai fazer... Opa, fechei meu lápis. Com as outras frutas. Tenho 2 abacaxis representados aqui. Mais, ó, o sinalzinho de mais. 3 abacaxis do outro lado. Você vai também fazer a conta de 1, 2. O que vem depois do 2? E aí, você vai contando. Vai chegar no número que você vai colocar aqui. Tá bom? Vai se repetir com a melancia, com as maçãs, com as bananas e morango de novo ali no final. Então, hoje, essas são as nossas atividades para a gente deixar aí matemática no mês de março em ordem, tá bom? Desejamos bons estudos para vocês. Salientar que vocês nunca devem deixar de pedir ajuda. Tô com dificuldade de entender, professora. Consegue me explicar de um outro jeito diferente do vídeo? A professora vai tentar explicar de outras formas até você conseguir entender. Mas nunca deixar de fazer atividade porque não entendeu, combinado? Mantenha os cuidados com a saúde em casa, tudo aquilo que a gente vem trabalhando na aula de ciências, a importância dos cuidados com o nosso corpo, com a nossa saúde para prevenção. E tentar manter as atividades em dia, porque isso não acumula para você, não fica cansativo se todo dia você fizer um pouquinho, né? Às vezes surge uma dúvida de vocês aí fora do horário de aula, a professora não consegue responder na hora, de repente, que nem agora a gente vai ter um feriado aí com um ponto facultativo, de repente você fica com uma dúvida, não pergunta, junta de toda, eu vou deixar para fazer tudo no sábado, isso é difícil, porque no sábado a professora não está online para atender, nem no domingo, ela só vai conseguir te responder na segunda-feira em horário de aula. Então, é muito importante manter as atividades em dia, combinado? Até amanhã, então. Beijos e tchau, tchau, turminha.